Pessoal, estamos aí na página 225, certo? Página 225. Ontem a gente falou das bases, né? Falamos das bases. Também eu acabei o livro, tem problema? Acabou o livro como assim? Rasgou? Jogou fora? Perdeu? Ah, acabou as atividades. Ah, bom. Sem nenhum problema. Melhor para mim. Sei que você tinha acabado era com o livro, jogado fora, perdido, alguém roubou, alguma coisa assim. Mas se você fez a atividade, tá bom demais. Não precisa nem reclamar. Bom, ontem a gente viu as bases, né? Falamos das características das bases. O que a gente falou das bases ontem? Vamos só dar uma recapitulação aí. A gente falou que as bases, elas são formadas, né? Formadas pelo hidróxido, né? Na verdade, pela hidroxila ou oxidrila, que é a hidroxila oxidrila, o OH, né? A gente viu a classificação das bases, como é que classificam as bases, né? Classificação das bases. A gente classifica a base em monobase, dibase, tribase, tetrabase. Isso de acordo com o número de hidroxilas presente na molécula. Ou a gente classifica como monoprótica, diprótica, triprótica ou tetraprótica, certo? A gente classificou também a base enquanto a força, né? A base forte. Base forte. Quais são as bases fortes que a gente tem? Nós temos a família 1A e 2A ligado à oxidrila. Base fraca, nós temos o NH4OH e as demais. Certo? Nós vimos também a questão da solubilidade. Solúvel, pouco solúvel e insolúvel. O solúvel são as bases ligadas aos átomos da família 1A. E o NH4, né? NH4OH também é uma base solúvel. Pouco solúvel. Pouco solúvel nós temos são as bases ligadas aos átomos da família 2A, certo? São as bases ligadas aos átomos da família 2A. E nós temos as bases insolúveis, que é o restante das bases. E aí, ontem também a gente classificou, deu o nome das bases, né? O nome das bases é hidróxido de nome do elemento. Se souber o nome do elemento, você resolve. Por exemplo, NaOH, hidróxido de... Quem é o Na? Sódio. AlOH3, hidróxido de... Quem é o Al? Alumínio. Certo?
AgOH2. AgOH2. Nós temos o hidróxido de prata, certo? Hidróxido de prata. E assim vai, né? Assim dá o nome das bases. E aí, o cuidado que a gente tem que ter é com as bases que são que tem o mesmo NOx. No caso, por exemplo, a do ferro, né? FeOH2. FeOH3. Ó, o que eu tenho nesses dois exemplos? Eu tenho o mesmo átomo, só que com NOx diferente. Um com 2 e um com 3. Como é que dá o nome com 2? Vamos lá. Você pode escrever de duas maneiras. Você pode escrever hidróxido de ferro 2 ou hidróxido, como o NOx é menor, né? Hidróxido de ferro, de ferro não, hidróxido ferroso, certo? E o FeOH3, que é o NOx já eu tava falando esse tempo todo sem microfone. Meu, misericórdia. Mas pelo menos eu tava escrevendo no chat, né? Misericórdia, mano. Ninguém me avisou nada. Valeu. Vamos lá. Então a gente vai entrar aí nos sais. Tá bom? Então é o seguinte: alguns sais são muito comuns em nosso dia a dia e são encontrados facilmente na natureza. Mas também é possível obtê-los em laboratório. Por exemplo, o cloreto de sódio, NaCl, por exemplo, é usado como tempero, né, que é o sal de cozinha. O bicarbonato de sódio, aquele sólido branco que é vendido em farmácia e supermercado, também, né, usado para preparo de bolo e muitos outros alimentos. Entretanto, assim como o grupo dos ácidos das bases, há muitos sais que são tóxicos. O que define um sal, então? Bom, sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É mais ou menos assim, ó. Digamos que eu tenha... Deixa eu só... Digamos que eu tenha essa reação aqui, ó. HCl mais
NaOH. Ó, então essa reação aí, HCl mais NaOH. O HCl é um ácido. O NaOH é uma base. Teoricamente, gente, você reagindo um ácido com a base, você vai produzir, ó, ácido mais base, você vai produzir sal. Teoricamente é assim que funciona na química, na física. Ácido mais base produz sal, tá? Então, vamos tentar entender como é que funciona o processo. Como é que é a formação do sal a partir do HCl e do NaOH. Olha só, o Na da é assim, ó, para formar o sal, eu vou ter, para formar o sal, né? Vou ter o positivo da base com o negativo do ácido. Para mim formar um sal, eu vou ter que ter o positivo da base com o negativo do ácido. Professor, como assim? Olha só, tu tem aqui o HCl. Quem vai ser o positivo no HCl? O positivo é o hidrogênio, o negativo é o cloro. Então a gente vai usar o negativo, né? Nos ácidos a gente usa o negativo. E na base? Na base tu tem o NaOH. O positivo vai ser o Na. E o negativo vai ser o H. Então, para formar o sal, o que eu botei lá em cima? Ó? É o positivo da base com o negativo do ácido. Então, por exemplo, quem é o positivo da base? O Na. Quem é o negativo do ácido? O cloro. Então, aí, ó, formei o NaCl. É exatamente o cloreto de sódio, chamado cloreto de sódio. Certo? Ficou entendido como é que se forma o sal? Sim ou não? Bom, então, o sal, basicamente, ele é formado nesse processo. No caso aí, o cloreto de sódio, né? Que é o sal de cozinha. Basicamente é isso, tá? Então, vamos lá, né? Continuar aqui. Pode-se dizer também que sais são compostos formados pela reação de um ácido com uma base do arrênio. Já vimos isso aí, acabamos de ver, né? Acabamos de ver isso aí. Os sais possuem sabor azedo. Desculpa. Os sais possuem sabor salgado. Azedo é o ácido, né? E sempre sólidos em condições ambientes. Quando diluídos, conduzem eletricidade, pois se dissociam em íons. Olha só, gente. Se você pegar a água destilada, que é a água que não contém íons, se você usar ela como produto para conduzir corrente elétrica, ela não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque é uma água pura, sem a junção da corrente elétrica. Já quando a gente coloca um pouco de sal nessa água, essa água ela vai passar a conduzir corrente elétrica. Por quê? Qual a explicação? A explicação são os íons que são colocados nessa solução para que ela possa conduzir corrente elétrica, tá? E esses íons eles são formados a partir da dissociação do sal, onde fica o Na positivo e o cloro negativo na solução. Por isso que acaba conduzindo corrente elétrica aí nesse meio, certo? Beleza? Sal de arrênios é um composto resultante da neutralização de um ácido por uma base, foi o que eu já falei, né? Com eliminação da água. Exato, faltou falar da eliminação da água, mas eu vou falar agora. Vou falar agora. Olha só. Você tem aí a reação. Vou limpo aqui de novo. Você tem a reação aí, ó. HCl, né? Mais NaOH.
Eu falei para vocês que formam o NaCl. Né? Só que percebam, quando forma o NaCl, ficou na molécula o H e o OH. Se você unir H mais OH, se você unir o H mais o OH, teoricamente você está formando quem? H2O. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer a leitura? Como é que a gente vai fazer, no caso, então, a leitura aí de uma reação de formação de sal? Vamos lá. Nós vamos ter um ácido reagindo com uma base, produzindo sal mais água. Essa é a reação. Ácido mais base produz sal mais água. Como é que é chamado o nome dessa reação? É chamada reação de neutralização. Reação de neutralização. Tá bom? Então, a reação de neutralização é a formação desse sal. Certo? Bom, vamos lá. A nomenclatura dos sais é um pouco complicada, porque você tem que ter o domínio da nomenclatura do ácido, né? Você tem que ter um pouco de domínio da nomenclatura do ácido. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer? O ácido ele tem 3 nomes, né? O ácido ele pode terminar assim. Vamos ver como é que eu posso facilitar isso aqui para vocês entenderem. Ó, o ácido ele tem 3 nomes. Ele pode terminar com hídrico, ele pode terminar com oso, ele pode terminar com hídrico. Exemplo de 3 ácidos que podem terminar com hídrico: ácido clorídrico, ácido cloroso, oso, ácido clórico. Pronto. O que vocês vão ter que associar, né? Todo ácido que terminar com hídrico, automaticamente no sal ele vai ser chamado de eto. Todo ácido que terminar com oso, no final ele vai ser chamado de ito. E todo ácido que termina com ico, no final o sal vai ser chamado de ato. Professor, como assim? Vou tentar demonstrar através de exemplo. Vamos lá. Por exemplo, se eu tiver o HCl, reagindo mais um NaOH, o que eu vou produzir? Eu vou produzir o NaCl, né? Assim? Ó, o HCl é o ácido clorídrico, hídrico, né? Se ele é hídrico, a terminação do sal vai ser eto. Então, como é que dá o nome do NaCl? Cloreto de sódio. Por isso que ele é chamado de cloreto de sódio, sal de cozinha. Cloreto de sódio. Certo? Por isso que o NaCl é chamado de cloreto de sódio. Por quê? Porque o nome do ácido proveniente lá é hídrico, ácido clorídrico. Então, quando você vai dar o nome do sal, transformando hídrico em eto, cloreto de sódio. Certo? Ok? Agora vamos aqui para o oso, né? Eu tenho aqui o HNO2 reagindo, produzindo KOH. Gente, o HNO2, ó, olha o que eu vou produzir, né? Eu vou produzir o KNO2. O HNO2, gente, ele é chamado de ácido nitroso. Ácido nitroso.
Então, se ele é chamado de ácido nitroso e a terminação oso vai virar ito, então, como é que vai ficar o nome daquele sal lá? Vai ficar nitrito. Nitrito de potássio. É o K, né? Nitrito de potássio. Certo? Beleza? Agora, quando o ácido ele é chamado de fosfórico, aí, ou sulfúrico, por exemplo, o H2SO4 reagindo, vou botar aqui, o H2SO4 reagindo com NaOH, por exemplo, aí o que nós temos? A gente tem o Na2SO4. Olha aí, esse ácido aí é chamado de ácido sulfúrico. Ó, terminação ico. Quando a terminação é ico, o nome do sal vai ser ato. Então vai ser sulfato de sódio. Sulfato de sódio, entendeu? Então vamos lá. Como é que eu posso dizer? Para não complicar na hora da nomenclatura, se o ácido terminar com hídrico, ele vira um eto, né? Se o ácido terminar com oso, ele vira um ito. Se o ácido terminar com um ico, sulfúrico, né? Sulfúrico, aí ele vai ser chamado de ato, o sal. Ok? Classificação dos sais. A gente tem 3 tipos de classificação para os sais, tá? Nós temos o sal normal, que é chamado de sal neutro, tá? Nós temos o sal hidrogenossal, que é um sal ácido, e nós temos o hidroxal, que é um sal básico. Então, normalmente, pessoal, vocês vão se deparar com 3 tipos de sais no mercado, tá? 3 tipos de sais. Vocês sabiam que tem sal que é mais salgado do que o normal? Por exemplo, o melhor sal de se usar é o sal de Himalaia. O melhor sal que tem, porque ele é básico, né? Então, por exemplo, ó, os sais. Eu tenho um sal normal, né? Que pode ser chamado de sal neutro. Eu tenho um sal ácido. O sal ácido que pode ser chamado de hidrogenossal. E nós temos o sal básico, que pode ser chamado de hidroxal. Certo? Reações de salificação com neutralização total do ácido e da base. Todos os Hs ionizáveis do ácido e todas as hidroxilas das bases são neutralizadas. Nessa reação, forma-se um sal normal. Esse sal tem H+ ionizável, nem OH-. Essa reação pode ser observada quando o leite de magnésio de caráter básico interage com o suco gástrico, agindo como antiácido estomacal. Então, olha só, para que serve, por exemplo, você tem gastrite lá, né? Eu sempre cito esse exemplo para facilitar. No teu estômago, para quem tem gastrite, tem uma alto grau de acidez, né? Aí você toma leite de magnésia, que é uma base. O que vai formar? Vai formar um sal mais a água que vai sair na corrente sanguínea, tá? Isso aí, gente, é chamado de reação de neutralização. Ou seja, essa base ela vai neutralizar esse ácido para que possa formar o sal e a água para sair no sangue em forma líquida, tá? Então essa reação é chamada de reação de neutralização, tá bom? A neutralização parcial do ácido, né?
a gente pode fazer assim. Mas também existe a neutralização parcial da base, também, tá? Mas no nosso caso aqui, o importante é que vocês saibam só como que a gente chama o nome dessa reação, tá? No caso, a reação de neutralização. Agora, quais são os sais mais comuns do nosso dia a dia? O primeiro sal mais comum no nosso dia a dia é o cloreto de sódio, o NaCl. O cloreto de sódio, pessoal, como já sabemos, é um sal bastante utilizado na cozinha para temperar os alimentos. A informação que pode ser nova, entretanto, é por lei, desde 1953, a adição de certa quantidade de iodeto, que é o CAI, ao sal de cozinha, NaCl, tornou-se obrigatória. Mas por quê? O iodeto é responsável por prevenir a doença do bócio, que atinge a glândula da tireoide, formando nódulos no pescoço. O sal de cozinha também tem um poder de conservação de carnes e pescados e na medicina é importante componente do soro fisiológico. Então, o que vocês precisam saber de informação adicional é que no sal de cozinha, foi adicionado o iodeto de potássio. Com grau de quê? Evitar doenças na tireoide. Certo? Ok? A gente encontra também sal no soro, né? Nitrato de sódio, NaNO3. Bom, comercialmente conhecido como salitre do Chile. O nitrato do sódio é um sal e que, em condições ambientes, pode apresentar-se em forma de pó ou cristais, não tem cheiro e pode ser incolor ou levemente esbranquiçado. Facilmente solúvel em água, álcool e amônia líquida. Pode ser utilizado como fertilizante na agricultura e na fabricação de pólvora, como carvão, enxofre e salitre. Certo? Carbonato de sódio, aquele saquinho que vende no supermercado, na farmácia. Muita gente usa para limpar os dentes, sabe? Ficar os dentes branquinhos. Mais conhecido pela sua ação antiácida, encontrada em digestivo, como álcool-céticin, que é o sonrisal, sal de frutas, entre outros. O bicarbonato de sódio age neutralizando o excesso de ácido clorídrico do suco gástrico. Então, normalmente a gente usa o bicarbonato de sódio para esse princípio, combater a acidez, tá certo? E a reação do bicarbonato com o sal, gente, ele vai sempre liberar gás carbônico, tá bom? Aquela forma de bolhas ali, sempre libera o gás carbônico, tá bom? Outro sal muito conhecido é o fluoreto de sódio, NaF. Esse sal é bastante utilizado na prevenção de cáries dentárias, ação anticárie, na fabricação de pasta de dente e na fluoretação da água potável. Atualmente, inclusive, discute-se a necessidade ou não do uso do flúor na fabricação de pasta de dente, visto que essa substância já está presente na água potável que utilizamos no dia a dia. Exatamente, o que acontece? Nós temos o flúor tanto na água quanto na pasta. Então, tem gente que tem, como é que eu posso dizer? Tem aquele mal de ficar escovando os dentes toda hora. Tudo bem que não é uma coisa ruim, mas quando você faz demais, passa a ser. Porque você está utilizando muito flúor, tanto o flúor da pasta quanto o flúor da água, e os teus dentes vão ficando mais sensíveis, né? O interessante é que a cada refeição, né, você, depois que terminar a refeição, você escovar os dentes, não toda hora, né? Tem gente que é obcecado. Por quê? Porque você pode danificar, né, a questão do seu dente, né? Porque você está utilizando muito flúor, tá bom? Carbonato de cálcio, CaCO3. Encontrado na natureza, constituídas rochas calcárias e o mármore, e formando cavernas repletas de estalactites, né? E estalagmites. O carbonato de cálcio é a matéria-prima para a fabricação do cimento, do aço e do vidro. E o último sal mais importante é o sulfato de cálcio, CaSO4, de aparente sólida e branca,
O sulfato de cálcio é amplamente utilizado na produção de certo tipo de tinta, cerâmica, papel, giz, gesso, e muito importante para a questão da ortopedia, né? Que é ele que faz fortificar ali, no caso, o gesso, tá bom? Investigue, para a gente ver se a gente consegue finalizar nossa aula aqui, né? Para solucionar os crimes, os investigadores buscam encontrar impressões digitais deixadas no ambiente pelo suspeito. Elas são chamadas de impressões latentes, pois não é possível vê-las sem um tratamento específico. Pesquise de que forma os sais podem colaborar nessas investigações. Vocês sabiam, gente, que o perito químico, né, perito forense, ele usa um sal para poder descobrir a impressão digital, principalmente em cenas de crime, né? Vou colocar aqui a resposta. Quando tocamos os objetos, deixamos várias substâncias neles, vírgula, e uma delas é o cloreto de sódio, ou NaCl, né? Expelido por meio do suor. Para encontrar essa impressão, o que os investigadores fazem? Os investigadores borrifam uma solução de nitrato de prata em sal. Tá vendo? É o AgCl. Que ao entrar em contato com o sal do suor, reage formando cloreto de prata. Aí, o cloreto de prata é branco e quando exposto à luz solar, revela as linhas de impressão digital do criminoso. Olha aí que bacana. Quer desvendar um crime? Use nitrato de prata. Aí o nitrato de prata vai converter a solução para cloreto de prata. Aí leva para o sol, a luz solar, né? Aí a luz solar revela as impressões digitais do criminoso. Certo? Então ficou respondido aí. Hoje, a nossa aula de hoje foi sobre sais. Tá? Fechamos então a parte de ácido, base e sais. Ok? Alguma pergunta? Ficou alguma coisa que não ficou entendida? Tranquilo? Pois coloque aí para você, coloque aí o número de vocês.
número, tá? Beleza. Ok, gente. Até a próxima aí. Cheiro para vocês. Boa semana. Tchau.